Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de React. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre React Hook Use Effect. Nas aulas anteriores a gente viu muito sobre a criação de um projeto lá com o template básico do React com TypeScript, né? O Create React App, a forma mais simples de se criar um projeto React. E hoje, nessa aula, a gente vai ver um pouquinho, vamos seguir nessa linha aqui de poder estudar todos os React Hooks, e a gente vai ver sobre o React Hook Use Effect. Como é que ele funciona, quando é que a gente precisa usar ele, né? A gente vai ver aqui de uma forma bem introdutória, de uma forma bem simples, e conforme a gente for avançando, conforme a gente for tendo mais aulas aqui neste curso de React, a gente vai desenvolver projetos juntos, né? Algum projeto aí, por enquanto eu estou dando uma introdução. E aí, quando a gente estiver desenvolvendo esses projetos, a gente vai começar a usar muito mais todos esses recursos do React, certo? Eu preciso pedir para vocês que deem um like no vídeo se vocês estão curtindo, né? E se inscrevam no canal. Isso me ajuda bastante aqui desse lado a me empolgar e produzir muito mais conteúdo como esse, tá certo? E o último destaque, então, antes da gente continuar para o nosso vídeo, é que aqui no nosso canal tu vai encontrar uma playlist com todas as aulas antes dessa. A gente está na aula número 7, significa que a gente tem mais 6 aulas antes dessa, né? Falando sobre o React, falando sobre todos os recursos dele. Então eu peço aí que tu entre no canal e tu vai ter lá na parte de playlists uma playlist inteira sobre o curso de React, tá? Que eu estou construindo ela aí, tem um vídeo todos os dias durante as semanas, né? Então te peço aí que confira a playlist lá, que tu vai encontrar bastante conteúdo bacana e vai te agregar bastante conhecimento, tá certo? Então, vamos lá. Eu tô aqui com o meu projeto aberto, tá? Eu já tô com ele sendo executado aqui no terminal. Se eu abro aqui no navegador, a gente vai ver que a gente está na página inicial. A gente pode navegar para a tela de login, tem aquele formulário de login bem simples, né? No nosso DevTools aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. DevTools eu vou vir no console e quando eu digito aqui alguma coisa, eu consigo logar essas coisas aqui no console, né? É mais ou menos aquilo que está no código, certo? Dois stages do React, que a gente já viu sobre eles na aula passada. E aqui, quando a gente clica no nosso botão de entrar, ele executa aqui no onClick, né, o handle entrar. Bem simples, código bem simples que loga os states que a gente está armazenando aqui, certo? Para a gente falar sobre o React Hook Use Effect, eu vou me apegar um pouquinho aqui na documentação, tá? Eu vou, enfim, dar uma mostrada onde é que tu pode encontrar mais detalhes, melhor dizendo, né, sobre esse Use Effect aqui na documentação do React. Tá? Pode acessar esse documento aqui, ó, vai estar em português do Brasil, então não tem aquela desculpa ali do dev achar que ele vai precisar manjar de inglês ali, né, e tal. E outra que tem o Google Tradutor aí, se tu te apertar, né? Então, olha só, vamos lá. Aqui na documentação do React tem um monte de coisa. Eu vou vir aqui nesse menuzinho lateral, olha só. E aqui embaixo eu posso encontrar hooks. Eu expando essa parte aqui e a gente vai poder ver vários React hooks que a gente tem. Vai ter uma introdução, né, que fala aqui um pouquinho sobre o que é o use state e tal. Vai começar a introduzir essa parte de hooks aí do React. E se a gente descer um pouquinho mais, olha só, aqui está dizendo usando o use state, né, aquele que a gente viu na aula passada, e também tem usando o effect hook, né, o hook de efeito. Olha só que interessante. E aqui está mostrando um exemplo de como é que se usa esse use effect. Aqui então, ó, ele tem um effect aqui dizendo que quantas vezes você clicou, né? Então ele está setando, está alterando o título da página, assim, dizendo quantas vezes você clicou em um botão. Tá? Aqui está um exemplo bem simples do Hook. Recomendo vocês que olhem essa documentação do React, porque ela vai te agregar bastante coisa. Tem várias dúvidas que tu pode tirar com essa documentação, né? Mas é isso aí, vamos lá. Vamos começar a colocar esse use effect aqui dentro do código e ver o que ela faz na prática realmente, né?
Então, olha só, o React Hook Use Effect, ele serve para a gente poder fazer alguns efeitos dentro do nosso componente, né? Então, pensa assim, está com o teu componente criado e, por exemplo, quando o componente ele for renderizado na tela, tu gostaria que ele mostrasse para o usuário uma mensagem perguntando se o usuário ele é homem ou é mulher. Por exemplo, tu pode emitir essa mensagem quando o usuário entrar na tela. Como é que a gente poderia fazer isso? Vamos lá, sem usar o use effect. A gente poderia vir aqui no nosso código, colocar um if e um else. E o que a gente vai fazer? A gente pode colocar aqui um confirmation. Tá? E nesse confirm a gente pode passar aqui uma mensagem para ele, né? Você é homem ou mulher? Então, nesse confirme aqui, a gente pode pedir para o navegador perguntar isso para o nosso usuário, né? E aí o usuário pode dar um confirmar, um ok ou cancelar, tá certo? E aí, conforme a resposta do usuário, se for sim ou não, a gente loga uma coisa ou outra, tá? Isso aqui é só para a gente testar, não tem nenhum tipo de aplicação prática, na verdade, eu acho, né? Mas enfim, vamos imaginar que tu queira perguntar isso aí. E aí eu vou querer logar a resposta do usuário, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, console.log. Se o usuário responder que é homem, então eu vou dizer aqui que é homem. Se não, eu vou dizer que ele é mulher. Eu vou alterar essa frase aqui. Eu vou deixar, você é homem? Apenas uma pergunta, você é homem? Porque daí, neste caso, olha só, se ele confirmar que é homem, ok, ele vai logar que é homem, se ele cancelar, ele vai logar que é mulher. Só um exemplo bem simples aqui, que a gente poderia fazer com que o nosso componente perguntasse, então, a nossa página aqui, né, ela perguntasse para o nosso usuário que está acessando a aplicação se ele é homem ou mulher. Vamos ver como é que isso aqui fica no navegador. Se eu der um reload na aplicação, olha só, então ele pergunta aqui para o meu usuário, ó, você é homem? Ok, sou homem. E olha só, inclusive ele perguntou 2 vezes, né? Mas tudo bem, perguntou se é homem, ele respondeu. Até aí tá perfeito, tudo funcionando. E o que acontece quando eu digito meu e-mail? Olha só que interessante. Ele vai perguntar de novo. Inclusive, ele pergunta 2 vezes, né? Olha só. Então, o que está acontecendo no nosso componente, né? Para estar aqui dando aquele efeito não tão interessante. A gente tem 2 inputs aqui embaixo no nosso formulário bem simples. E nesse formulário a gente está vinculando ele, né, as nossas inputs com os states aqui em cima, certo? Se vocês lembrarem da aula passada, eu comentei que toda vez que você executa um set state, ou seja, que você altera, né, esse valor que o use state está armazenando para a gente, o componente em si aqui, todo esse bloco de código, o React vai reexecutar esse código. Então, se ele executa isso aqui tudo de novo, significa que este bloco aqui, ele vai ser executado toda vez que você alterar qualquer um dos states. E olha só que interessante, a gente está alterando o state aqui no onChange da input. Se eu digitar 10 palavras, eu vou ter o componente aqui sendo renderizado 10 vezes. Né? E aí isso aqui, ó, ele não pode acontecer, não é interessante para o teu usuário tu perguntar para ele toda vez, né, que você digitar uma letra que seria homem ou mulher. Não faz sentido algum. Então, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa, por exemplo? A gente pode usar o use effect. Olha só, eu vou dar um Ctrl X nesse código e eu vou colocar aqui use effect. O use effect ele é uma função, né, na verdade, do React, e essa função, olha só, ela está esperando 2 argumentos. Um argumento é o effect e o outro são as dependências desse effect. As dependências depois a gente vai entender um pouco melhor o que elas são. Mas por enquanto o que interessa para nós é este effect, tá certo? É o que a gente quer que seja executado toda vez que o componente seja carregado do zero. Então, olha só, eu vou colocar uma arrow function aqui, que ele vai significar o effect para o meu componente. Dentro do effect, eu vou colar aquele código que eu recortei. Né? Então, aqui eu tenho aquele bloco todo dentro do meu use effect. O que esse effect aqui vai permitir que aconteça? Tá? O effect ele tem um relacionamento direto com as suas dependências. Então, como é que funciona? Né? Eu preciso informar o effect para o meu use effect e, como segundo parâmetro, olha só, depois da minha função, como segundo parâmetro,
eu coloco vírgula e passo um array. E tudo bem, este array aqui, é representado por esses colchetes vazios, né? Um array vazio, ele pode estar vazio assim mesmo, porque a gente não tem dependência nenhuma aqui dentro, tá? Por enquanto. E tudo bem. O que que isso vai fazer para nós? Esse useEffect, no final das contas agora, ele vai ser executado somente uma vez. Ele vai ser executado somente quando o componente for carregado pela primeira vez. Então, é isso que o effect faz para a gente. Ele impede que toda vez que eu altere um estado, esse bloco de código aqui ele seja alterado de novo. Então, o effect vai permitir que a gente consiga controlar quando este bloco de código aqui deve ser executado, tá? Isso aqui faz todo sentido nessa parte do componente, porque agora eu posso alterar o state aqui o quanto eu quiser, e eu só vou perguntar uma vez, só quando eu inicializar o meu componente, tá? Pelo menos por enquanto. Olha só, vamos ver no navegador como é que ficou. Aqui no navegador, tá? Ele já está perguntando um monte aqui porque a gente alterou. Eu vou dar um reload aqui na minha aplicação e, ó, perguntou a primeira vez. Até agora tá o mesmo componente. Eu vou responder, ok, sou homem. E tu vê que ele perguntou agora somente uma vez. Antes ele estava perguntando duas por vez, né? Mas ok, perguntou uma vez só quando eu inicializei a minha página. Eu vou alterar o state aqui então, eu vou digitar nas minhas inputs e o componente ele vai sofrer algumas atualizações. E olha só, eu estou conseguindo alterar os states aqui, digitando um monte de coisa e nada está sendo executado. Como eu comentei para vocês, quando tu coloca esse código dentro do teu useEffect, né, esse código ele é executado somente quando tu inicializa o componente aqui. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né, e nos ajuda bastante para esse caso aqui, né, quando tu precisa de tu precisa realizar algum tipo de operação somente uma vez. Tá? Outro exemplo que este cara aqui vai ser bem interessante, né, o useEffect que ele pode ser útil, por exemplo, chamada de API. Né? Você tem, por exemplo, que se comunicar com o seu back-end e trazer dados do seu back-end. Por exemplo, você quer trazer informações de usuário. Não faz sentido que a cada alteração de state ou qualquer interação que a pessoa tenha com a tua aplicação, tu fique chamando a API diversas vezes. Isso aí vai consumir muita rede, vai ficar pesado para o navegador executar. Então a gente pode colocar essa chamada para a API dentro do useEffect e deste modo a chamada de API ela acontece somente uma vez. Então o useEffect ele é perfeito para isso. Eu vou deixar esse exemplo aqui com o useEffect, com o confirm, né? Se eu sou homem ou não. E eu vou fazer agora, eu vou duplicar, eu vou dar um Ctrl C, ó, esse código todo, e eu vou colocar outro useEffect aqui. Outra coisa interessante, tá? Tu pode colocar quantos useEffects você quiser na tela. Não tem limite, literalmente, tá? Obviamente que tu não vai colocar useEffects desnecessários, ficar perguntando duas vezes, né? Se o usuário é homem, não faz sentido algum. Tu pode deixar, vamos dizer assim, o teu código mais organizado e colocar um useEffect, por exemplo, para perguntar isso, outro useEffect para fazer uma consulta de API, outro useEffect para chamar outra consulta de API e assim por diante. Pode fazer esse tipo de coisa aí o quanto tu quiser, tá certo? E aí vamos lá. O próximo exemplo de useEffect que eu vou fazer o seguinte, olha só. A gente tem aqui o nosso console log, certo? De e-mail e password. Ele é logado, o nosso e-mail e senha a gente exibe no console do navegador toda vez que eu clico no botão entrar. O que eu vou fazer? Eu quero agora que este e-mail e essa senha sejam exibidos toda vez que eu digitar na minha input. Como é que eu poderia fazer? Tem vários formatos, né? Para fazer esse log toda vez que eu altero a minha input. Uma das formas que eu poderia fazer seria colocar uma função um pouco maior aqui dentro e dar um console log, né? Fazendo com que ele emita no meu console o e.targetValue. Mas eu não quero desse formato, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer com o meu useEffect, ele log para mim toda vez que eu alterar o meu e-mail e a minha senha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar estes valores aqui, essas linhas de código, e eu vou colar aqui dentro do meu useEffect. E aí vamos ver como é que fica isso aqui, tá certo? Vamos lá, eu vou abrir o navegador, eu vou limpar o console,
Estou com o meu console limpo e o que eu vou fazer? Eu vou tentar alterar. Olha só, temos um problema, porque a gente está alterando a nossa senha, a gente está alterando o estado aqui da nossa aplicação, mas não está acontecendo nada, ele não está logando. Né? Por quê? Olha só, se eu der um reload aqui, ó, ele vai perguntar, né, se eu sou homem, o primeiro use effect é executado, eu dou OK, e ele loga valores vazios aqui. Mas ele não é executado de novo toda vez que eu altero. Como é que a gente pode fazer para um use effect ser executado toda vez que a gente altera algum tipo de valor? Tá? Então, ó, a gente pode voltar no nosso código e para a gente fazer com que a gente consiga logar o nosso e-mail e a nossa senha, a gente precisa informar dependências, né? O que acontece? Essa função que a gente passou aqui dentro, ela é recebida pelo useEffect e ele deixa essa função guardadinha lá na memória, né? E aí o que o useEffect faz? A primeira vez que ele recebe a função, ele executa ela. Só que ele nunca mais executa, a menos que a gente coloque aqui dependências. A gente consegue dizer para esse useEffect o seguinte, ó, o useEffect, eu quero que tu reexecute essa função toda vez que determinados valores aqui forem alterados. Então, quando é que a gente quer que esse cara seja executado? Toda vez que a gente alterar e-mail ou alterar a senha. Então, a gente faz o seguinte, pega o e-mail, coloca aqui dentro, pega a senha e coloca aqui dentro também com uma vírgula. E aí a gente está dizendo o seguinte, este effect aqui, esta função, ela vai ser executada toda vez que um e-mail ou a senha for alterada. Então, toda vez que a gente alterar esses dois states, este effect vai ser executado. E aí, olha só, eu vou abrir aqui o navegador, confirmo que sou homem, tá certo? E se eu vir aqui, ó, eu altero o e-mail, olha só, ele está logando o Lucas e está logando a senha em branco. Eu vou digitar alguma coisa na senha aqui, ó, teste, e ele está logando os dois. Uma coisa bem interessante que a gente pode fazer, então, ó, eu vou dar um Ctrl C neste effect, eu vou colar aqui embaixo. E o primeiro effect eu vou deixar logando só a senha e o segundo eu vou deixar logando só o password. E olha só uma coisa interessante aqui, tá? Percebam que eu deixei no array de dependências tanto o e-mail quanto a password. Olha só o que vai acontecer. Eu vou confirmar aqui este cara e aí eu vou alterar. E perceba que ele continua logando tanto o Lucas quanto o e-mail quanto a senha. Né? Ó, se eu digitar na senha, ó, ele continua logando os dois. Porque a gente deixou um array de dependências aqui dizendo, olha, esta função aqui vai ser alterada quando qualquer uma dessas propriedades for alterada, ou melhor, essa função vai ser executada quando qualquer um destes states forem alterados, e esta função também vai ser executada quando qualquer um destes states forem alterados. E como a gente está logando aqui só o e-mail e aqui só a senha, a gente pode, por exemplo, ó, neste de cima, tirar o password e neste de baixo tirar o e-mail. E aí, olha só, eu deixei para que a função aqui, para esta arrow function, tem só o e-mail, que ele seja executado somente quando eu alterar o e-mail e nesse ele seja executado somente quando eu alterar o password. E olha só, inicialmente ele começa os dois vazios. Ó, dois logs vazios aqui. E tudo bem, porque a primeira vez que a gente entra na aplicação, o useEffect ele realmente faz isso, tá? Mas agora, olha só, vou alterar o e-mail. Teste, olha só que interessante. Ele está logando só o e-mail. Vou alterar a senha, teste. Ele está alterando só a senha. Eu vou digitar aqui na senha, e aqui, e-mail. Então, ó, dá para ver a diferença dos dois. Tá? Então, o useEffect, e assim como outros hooks, né, eles vão ter essa paradinha aqui do array de dependências. Esta função ela vai ser executada toda vez que o e-mail ou que a senha aqui embaixo forem alterados, tá certo? Então, a gente tem dois formatos diferentes de se usar, né? Vamos lá, eu vou comentar somente agora, né? A gente já está finalizando aqui. Eu vou comentar para vocês como é que a gente poderia usar esse array de dependências como uma chamada de API. Por exemplo, vamos lá, a gente está tendo uma listagem, por exemplo, de produtos, e a gente quer ter uma listagem paginada de produtos. Como é que a gente poderia fazer?
a gente poderia ter uma chamada de API inicial aqui dentro, que carrega a primeira página de produtos, e nessa chamada de API, a gente poderia ter um state, né? A gente poderia ter um state aqui em cima, que repassa para essa chamada da API qual é a página que ele tem que carregar. E aqui nas nossas dependências, a gente pode colocar o state aqui de page. E aí, toda vez que a gente clicar, por exemplo, em uma página diferente da que a gente está, este effect aqui ele vai ser reexecutado, então fazendo a nossa consulta para o nosso back-end, para o nosso servidor, que vai estar retornando os produtos para a gente. Então, isso aqui é uma forma legal de se utilizar o useEffect com o array de dependências para ele alternar páginas para a gente, por exemplo. Mas nem se preocupem com isso, esse tipo de coisa a gente vai ver mais para frente e tudo mais, tá? Agora é só algo bem conceitual que a gente está pegando aqui, tá certo? Então, gente, muito obrigado por terem assistido os vídeos até aqui. Espero, coração, que estejam gostando. Peço para vocês que deem um like nesse vídeo, porque esse tipo de coisa ajuda o algoritmo do YouTube a propagar mais esse conhecimento, a mostrar esse vídeo aqui para mais pessoas. Mais gente vai ser beneficiada. Peço também que se inscrevam no canal. Você se inscrever no canal realmente vai fazer com que eu me empolgue muito mais em produzir mais conteúdos como esse. Então, gente, muito obrigado de novo. Até mais.